A estação espacial Level orbitava o planeta gelado de Vencer há quase 2 décadas. Era um cilindro metálico repleto de laboratórios e jardins hidropônicos, mantido por uma equipe de cientistas e técnicos que trabalhavam em turnos de 3 anos. Ninguém sabia ao certo por que a União Galáctica escolhera aquele ponto remoto para instalar uma base de pesquisa, mas os boatos falavam de anomalias gravitacionais detectadas nas camadas superiores da atmosfera de Vencer, distorções que desafiavam as leis da física conhecida. O comandante George Poe, um homem de ombros largos, sempre de olho nas telas de dados, repetia em reuniões: a verdade está no silêncio dos números. Não era uma explicação, mas ninguém ousava questionar. Na madrugada do ciclo 347, a técnica de sistemas Megan Shen acordou com o alarme de pressão da seção Delta piscando em vermelho. Ao chegar lá, encontrou o painel de controle derretido em formas orgânicas, como se o metal tivesse sido digerido por algo vivo. Seu comunicador emitiu estática, e, na estática, uma voz sussurrou seu nome em 3 línguas mortas. Ela recuou, mas o corredor atrás dela já não era mais um corredor. As paredes se torciam em espirais, e o chão parecia respirar. Quando voltou à enfermaria, suas mãos estavam cobertas de veias pretas pulsando em sincronia com o alarme. O biólogo Edgar Nader, especialista em ecologia extraterrestre, foi o primeiro a sugerir que a estação não estava sozinha. Ele analisou amostras do solo de Vencer e encontrou micro-organismos que não seguiam a estrutura do DNA convencional. Eles não estão vivos ou mortos, disse, projetando imagens holográficas de cadeias moleculares que se rearranjavam em padrões fractais. Estão esperando. O comandante Poe ordenou que destruísse as amostras, mas Edgar guardou uma cápsula no bolso do uniforme. Naquela noite, ele sonhou com uma cidade submersa em um oceano sem água, onde criaturas com dentes de luz sussurravam equações em seu ouvido. A nave de suprimento Sirene chegou 6 meses atrasada. A tripulação da Level esperava comida, peças de reposição e notícias da Terra, mas o que encontrou foram corpos flutuando no compartimento de carga, preservados em uma substância gelatinosa que cheirava a ozônio. Os registros da Sirene mostravam que a nave passará pelos mesmos setores da Level, mas em uma linha temporal diferente, datas que não coincidiam com o calendário padrão. A psicóloga da estação, Doutora Lia Nader, notou que todos os tripulantes da Sirene tinham os olhos costurados com fios de uma liga metálica desconhecida. Quando tentou remover um dos fios, a pele do cadáver dissolveu-se em poeira prateada. Aos poucos, a realidade da Level começou a desfiar. Luzes piscavam em códigos que ninguém programara, os jardins hidropônicos produziam frutos com dentes, e os corredores estendiam-se além do comprimento original do projeto. Megan Shen passou a conversar com uma entidade que chamava de o Arquiteto, uma presença que afirmava ter construído a estação antes mesmo da humanidade existir. Vocês são apenas um eco, disse a voz em seu crânio, enquanto ela desenhava diagramas nas paredes com seu próprio sangue. Edgar Nader, agora com tentáculos negros brotando do pescoço, riu e disse que ela estava certa. O comandante Poe decidiu enviar um sinal de emergência, mas todas as frequências foram respondidas por uma transmissão única, uma criança recitando os números primos em ordem decrescente, começando por 8.999. A doutora Nader, em seus últimos momentos lúcidos, percebeu que os números correspondiam às coordenadas de Venkop, mas invertidas. Quando a tripulação reuniu-se na ponte de comando para discutir o próximo passo, viram que o planeta abaixo não era mais uma esfera. Era um olho com pupilas feitas de anéis de satélites antigos. Na última entrada do diário de bordo, registrada em áudio por uma voz que não pertencia a ninguém da tripulação, ouvia-se: a estação não desapareceu. Ela foi lembrada. O biólogo Edgar Nader acordou com a boca cheia de raízes. Não eram raízes vegetais, mas algo viscoso e translúcido que se enrolava em seus dentes, como fios cósmicos. Ele cuspiu, mas os filamentos grudaram na parede da cabine, pulsando em tons de violeta. Seu pescoço coçava onde os tentáculos haviam brotado dias antes, agora, longos o bastante para alcançar o teto. Eles não eram parte dele, percebeu, eram tradutores. Cada toque em um painel de controle ou superfície orgânica da estação transmitia sensações que seu cérebro convertia em palavras: meda fome, lembrança. Na sala de comunicações, Megan Shen discutia com o vazio. O arquiteto lhe mostrou que a Level não era uma estação, mas um corpo, um organismo adormecido usando a tripulação como anticorpos para combater uma infecção. A infecção somos nós,
Ela disse ao cadáver de um engenheiro cuja pele se tornará uma membrana vibrátil que reproduzia estática de rádio. Edgar tentou alertá-la sobre os micróbios de Venkop, mas suas palavras saíram distorcidas, como se sua língua fosse feita de gelo seco. O comandante Paul ordenou a evacuação, mas os transportes estavam ligados ao sistema nervoso da estação. Ao tentar ativá-los, os tripulantes viram seus reflexos nas portas de aço, não como eram, mas como seriam daqui a 1000 anos, esqueletos envoltos em carne translúcida orbitando uma estrela morta. A doutora Nader, agora com pupilas em espiral, sugeriu aceitar a transformação. Não é parasitismo, argumentou, injetando uma amostra do líquido da sirene em si. É simbiose. Nós nos tornamos parte de algo maior. Os corredores da Level começaram a sangrar, não sangue, mas uma substância semelhante a mercúrio que formava poças com rostos humanos. Edgar, guiado pelos sussurros de seus tentáculos, descobriu uma câmara oculta atrás do reator de fusão. Lá dentro, hologramas de civilizações extintas se repetiam em loop, crianças construindo cidades, cientistas dissecando criaturas com tentáculos, multidões gritando para deuses que nunca responderam. No centro, flutuando em um tanque de líquido amniótico, estava o corpo de um homem coberto de símbolos matemáticos, símbolos que Edgar reconhecia de seus sonhos. Megan decidiu confrontar o arquiteto. Ela desativou os sistemas de segurança e caminhou até o núcleo da estação, onde o reator fora substituído por uma massa pulsante de veias e dentes. Você não é um deus, disse, enquanto as paredes projetavam cenas de sua infância em Marte. É um cadáver. A entidade respondeu com faíscas elétricas. Vocês me mataram primeiro. Com suas guerras, seu silêncio. Agora vou renascer. Na ponte de comando, Paul finalmente entendeu. As anomalias gravitacionais, os corpos da sirene, as transformações, tudo era um parto. A Level não estava desaparecendo da galáxia, estava nascendo em outra. Ele ordenou que a tripulação se reunisse no hangar, mas apenas metade apareceu. Os demais haviam se fundido às paredes ou se transformado em estátuas de cristal que repetiam frases em idiomas inventados. Quando a última porta selou, o planeta óleo abaixo piscou, e a escuridão entre as estrelas começou a se mover como um enxame de vespas. Edgar, cujos tentáculos agora escreviam profecias no ar, sussurrou, não é o fim. É o primeiro erro. O comandante Paul apertou o diário de bordo contra o peito enquanto o chão da ponte de comando se derretia em uma poça de líquido amniótico. Os rostos dos tripulantes mortos flutuavam na superfície, sorrindo com dentes feitos de estrelas. Ele tentou enviar um último relatório, mas a voz que saiu do comunicador não era sua. Era um coro de crianças recitando coordenadas invertidas. Megan Shen, agora com veias negras cobrindo 73% do corpo, arrastou-se até ele e sussurrou. Não resista. A dor é apenas o sistema nervoso tentando compreender a verdade. Seus olhos, antes castanhos, transformaram-se em esferas de quartzo, projetando imagens de uma guerra entre entidades que usavam galáxias como armas. Edgar Nader, ou o que restou dele, fundiu-se ao núcleo da estação. Seus tentáculos envolveram um reator pulsante, e ele entendeu que os micro-organismos de vencer não eram vida, mas memória. Registros de uma civilização que cometeu suicídio coletivo para conter um vírus temporal. Nós somos a cura, pensou, enquanto seu crânio se abria em pétalas translúcidas, revelando um cérebro que brilhava como um buraco negro. A doutora Nader, agora uma estátua de cristal que sangrava luz ultravioleta, riu, cura ou sintoma. A escuridão entre as estrelas engoliu a Level. Não foi uma destruição, mas uma tradução. As paredes da estação desintegraram-se em partículas dançantes, seguindo uma melodia inaudível, e cada tripulante viu seu nascimento e morte simultaneamente. O planeta óleo abaixo fechou a pálpebra, e, por um instante, a galáxia inteira pareceu prender a respiração. Quando a luz retornou, não havia corpos ou metal, apenas um vácuo perfeito, como se a estação nunca tivesse existido. Em uma praia desconhecida, cuja areia cantava ao toque, um homem sem rosto escreveu na areia com um dedo ossudo, erro corrigido. A maré, feita de líquido amniótico e dentes humanos, apagou as palavras. Em outra realidade, uma criança olhou para o céu e perguntou, por que as estrelas tremem? Sua mãe, com veias negras nas mãos, respondeu, elas estão aprendendo a esquecer.